Osteogênese imperfeita. Então, a osteogênese imperfeita é conhecida como doença do osso quebradiço. Então, a gente vai falar agora de patologia óssea, e essa osteogênese imperfeita é uma das doenças hereditárias mais comuns de osso. Então, é a que a gente vê com mais frequência. Você lembra daquele filme Corpo Fechado? Então, no Corpo Fechado, o cara tinha a osteogênese imperfeita, que é tendência, ossos de vidro, exatamente, que é essa tendência à fratura ao mínimo trauma, né? Essa doença do osso quebradiço ou dos ossos frágeis. Então, é a doença hereditária de osso mais comum. Normalmente, quando cai osteogênese imperfeita em concurso, é associado à patologia dentária. Então, cai osteogênese imperfeita por causa da dentinogênese imperfeita. Então, é o que cai com mais frequência aí. Fora isso, o paciente pode ter uma tendência à maloclusão, então eventualmente o paciente ele é mais classe 3, mais prognata. O paciente pode ter lesões intraósseas que começam radiolúcidas, vão adquirindo calcificação, ficam mais mistas, até que quando estão radiopacas tendem a sequestrar, né? E isso aí é um aspecto muito comum de lesão cemento-óssea, como a gente vai ver, que são as displasias cemento-ósseas. Então, eventualmente, pode fazer diagnóstico diferencial com displasia cemento-óssea. Então, o que a gente vai ver? O paciente com uma esclera mais azulada, ossos frágeis, cuja fragilidade vai variar de acordo com o tipo de manifestação. O paciente fica com a postura mais curvada, mas o mais importante para concurso é isso aqui, a dentina opalescente, ou seja, esse aspecto de dentinogênese imperfeita, que são esses dentes mais azulados ou mais acinzentados, que é a dentina opalescente. Então, o paciente tem isso em ambas as dentições, né? Tanto decídua quanto permanente, em todos os dentes. Normalmente, o que cai de osteogênese imperfeita é a osteogênese imperfeita do tipo 1, né? Que é a forma mais comum da doença. É a que a gente vê com mais frequência e é a que está associada à dentinogênese imperfeita. Então, é uma forma da doença que não tem uma fragilidade óssea tão grave assim. Normalmente, a fragilidade óssea é de branda a moderadamente grave. Então, os pacientes vivem, né, com alguma restrição, mas vivem por bastante tempo e a gente costuma ver aí essa osteogênese imperfeita. Já o tipo 2 é a osteogênese imperfeita mais grave. Então aqui normalmente os pacientes ou morrem durante a passagem pelo canal de parto devido às fraturas ou morrem muito cedo, né? Então é a forma mais grave de osteogênese imperfeita. Então a gente não tem um tratamento específico, eventualmente pode-se utilizar bifosfonato para esses pacientes, mas o prognóstico ele vai depender diretamente do grau de fragilidade óssea, né? De qual é a fragilidade óssea do paciente. Displasia ou desostose cleidocraniana. Então aqui, normalmente, quando cai, também é relacionado à patologia dentária, né? A presença dos múltiplos dentes supranumerários, como a gente falou lá na primeira aula, segunda, sei lá. Então, o que o paciente tem? Ele tem um aspecto facial bastante característico. Ele tem um alargamento da cabeça a partir da linha média, na sutura metópica. Então é como se a gente pegasse a cabeça dele e abrisse lateralmente, porque as suturas dessa região ficam abertas por mais tempo. Então ele fica alargado a partir da linha média. Então a cabeça é aumentada, mas os olhos são afastados, o nariz fica mais largo. Então é como se a gente pegasse realmente a cabeça no meio e abrisse lateralmente. Então, enquanto a cabeça dele é aumentada, ele tem os ombros diminuídos, porque ele tem hipoplasia ou ausência de clavícula. Então isso dá um aspecto para o paciente que é muito característico, né? Que a gente já faz o diagnóstico aí, a cabeça aumentada, o ombro estreito, que acaba parecendo que o pescoço é mais longo, e eles geralmente conseguem grandes mobilidades com os ombros, né? Então eles encostam um ombro no outro. Qual é a queixa da vida do paciente? Nenhuma. Vive muito bem, obrigado, ainda ganha emprego no circo. O único problema é realmente os dentes supranumerários que acabam atrapalhando ali toda a vida bucal do paciente. Então o paciente pode ter o zigomático fino, maxila mais fina
e o paciente pode apresentar normalmente seio mais fino. Agora, qual é o problema realmente do paciente? Esse aqui. O paciente tem dente para chuchu, parece um jogo de búzios ali, um atrapalha o outro a erupcionar, não erupciona nada, os tecidos ficam retidos, então o grande tratamento para o paciente é arrumar essa zona aí, né? Extrair o dente, guiar, tratamento ortodôntico, porque fica realmente aí uma coisa louca, uma rave de dente supranumerário nessa área. Então, olha lá, a condição que representa uma síndrome congênita rara, com ausência ou vestígio das clavículas, seios maxilares pequenos, prognatismo mandibular, fontanelas abertas em idade tardia, dentes supranumerários e erupção atrasada dos dentes permanentes é chamada displasia cleidocraniana, né? Então, normalmente tem aí para baixo para vocês, depois vocês vão achar. É porque tá só separado aqui, mas tem nas questões aí atrás para vocês. Então, o que a gente vai ver? Que a manifestação aí mais comum é realmente esse aspecto clínico, né? Que já é suficiente para a gente dar o diagnóstico. Bom, em termos de patologia óssea, existem 3 coisas que são mais importantes para concurso. 3 coisas que caem muito. Então, naquele estudo Express, são esses 3 tópicos aí que vocês vão focar. Doença de Paget, lesão de células gigantes e displasias, lesões fibrósseas, né? Então, esses 3 grupos. Doença de Paget, lesão de células gigantes e lesões fibrósseas. Então, normalmente é o que mais cai aí de patologia óssea. Então, a doença de Paget, também chamada de osteite deformante, ela é uma alteração do metabolismo ósseo. A gente não sabe qual é a causa real de doença de Paget, então vocês vão ver aí uma lista de várias possibilidades, né? Então, como eu já falei para vocês, quando a gente vê uma lista muito grande de várias possibilidades, é porque ninguém tem a menor ideia do que acontece, né? Então, a gente não sabe realmente o que causa a doença de Paget, mas é uma alteração do metabolismo, do turnover ósseo. Então, como é que funciona esse nosso turnover ósseo? Então, o nosso osso, ele está sempre sendo reabsorvido e depositado, constantemente, periodicamente. Por quê? Qual é o objetivo disso? 2. Primeiro, manter a homeostasia, os níveis de cálcio e de fósforo no sangue. Então, se eu tenho uma diminuição do cálcio e do fósforo no sangue, o meu organismo reabsorve um pouquinho de osso, libera cálcio e fósforo e ele resolve isso no sangue. Se está elevado, forma um pedacinho de osso e resolve ali aquele excesso de cálcio e de fósforo. Então, primeira coisa, manter a homeostasia do cálcio e do fósforo. Segunda coisa, a gente ter uma renovação óssea, né? Os nossos ossos serem renovados ao longo do tempo. E como é que isso funciona? Como é que essa renovação ela ocorre? De pedacinho em pedacinho, né? Então é como se eu fosse trocar esse piso da sala. Ao invés de eu interditar a sala, não poder ter aula aqui e remover o piso inteiro, não. Eu troco essa pedra hoje, depois eu troco essa. Ao longo do tempo, sem precisar interditar a sala, eu vou trocar o piso todo. Então é assim que funciona no nosso organismo. Reabsorve um pedacinho de osso, aquele pedacinho é depositado. Reabsorve outro pedacinho de osso, aquele pedacinho é depositado e assim a gente vai tendo uma renovação. Então, o que acontece na doença de Paget? Esse processo aí de reabsorção e de deposição fica completamente maluco. Então, a primeira coisa que acontece em Paget é uma reabsorção exagerada, reabsorve muito mais do que o normal. Então, é como se eu pegasse e removesse esse piso todo dessa sala. Então, qual é o primeiro momento radiográfico da doença de Paget? Radiolúcido, né? A primeira coisa que acontece em Paget é uma radiolucidez. Eu reabsorvo uma área muito maior de osso do que deveria. E aí depois eu começo uma deposição que é uma deposição totalmente aleatória. Uma deposição irregular. Eu costumo chamar essa deposição de deposição a baralho. Não é por causa da palavra não, é porque é baralho mesmo. Peraí, deixa eu só botar isso aqui. Imagine o seguinte, que eu tô aqui com o meu baralho.
E aí eu tirei todo o piso. Imaginem que isso aqui é um piso de cerâmica. Aí eu pego, jogo um ali, jogo outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então eu vou jogando aleatoriamente pedaços dessa placa. E aí o que vai acontecer? À medida que... E vou preenchendo os espaços, né? Placa sobre placa. Vou sobrepondo uma placa sobre a placa. Vocês acham que a união desse piso vai ser boa? Não, né? O que eu deveria fazer? Colocar uma fileira lá, outra fileira aqui, outra fileira ali, né? E assim, então, ir fazendo a minha formação. Então, o que acontece? Eu vou primeiro, ainda numa área radiolúcida, jogando pedras aleatórias ali. Então, esse aspecto intermediário da doença de Paget é o aspecto mais famoso, que é o aspecto de flocos de algodão. Aquele fundo ainda preto com essas placas aleatórias que eu vou jogando de osso. Só que aí eu continuo jogando. Vou botando pedra sobre pedra, aumentando aquilo ali. Então a área vai ficando cada vez mais radiopaca, né? À medida que os ossos vão crescendo. Mas como é que vocês acham que é a estabilidade desse piso colocado dessa forma? Uma jossa, né? Então, apesar dos ossos irem ficando maiores e mais radiopacos, são ossos mais frágeis por causa dessa deposição aí aleatória. Então, a doença de Paget tem esses 3 estágios radiográficos distintos. Normalmente são homens por volta de meia idade, e a doença de Paget, ela costuma ser poliostótica, ou seja, vários ossos pelo corpo são afetados, né? Mais de um osso. Então não é raro a gente ver esse aspecto do paciente que a gente chama de posição simiesca. Como os ossos são mais frágeis, eles não dão uma boa sustentação e o paciente vai ficando mais curvado, que lembra a posição dos macacos, né? Por isso, posição ou postura simiesca. E a característica radiográfica da terceira fase? Radiopaca. Radiopaca. Então passa do radiolúcido para o misto, flocos de algodão, para o mais radiopaco com o crescimento de um osso mais frágil. Então uma coisa muito importante, predileção por maxila. Então o local mais comum da doença de Paget na face é a maxila. Então o que a gente vai ver? Uma característica da doença de Paget é que o osso cresce inteiro. Então eu não tenho assimetria. Assimetria não é uma queixa na doença de Paget. O osso cresce inteiro. E aí, como a maxila ela é mais afetada, cresce maxila e osso, e os ossinhos do terço médio, e dão esse aspecto para o paciente que a gente chama de leontíase óssea. Esse aspecto de leão, porque a região de maxila e terço médio crescem, dando esse aspecto aí. Mas a assimetria, ela não é uma questão, né? Cresce o osso inteiro. Então, na verdade, olha lá, não parece, né, que tem um tumor, porque cresce o osso inteiro, ainda ganha lá, ainda pode fazer um bicozinho no musical do Rei Leão, né? Ainda pode trabalhar lá no teatro. Qual costuma ser a queixa do paciente? Então, a doença de Paget, antigamente, ela era conhecida como doença do chapéu, né? O chapéu crescia, a cabeça crescia e o paciente perdia o chapéu. Aqui o que ele perde? A prótese, se ele usar, a prótese começa a não encaixar, né? E se ele tiver dente, à medida que o osso vai crescendo, o que acontece com os dentes? Vão se movimentando, gerando diastemas e alteração de posicionamento. Então essas costumam ser as queixas dentárias do paciente. Então, embora a maxila seja mais afetada, não é raro a mandíbula estar associada, né? Então, quando a gente vê essas lesões... Gente, eu tô velha, sexta-feira eu tô cansada. Velha precisa sentar. Daqui a pouco, você já vi que eu vou ficar velha, sentada com aquela cadeirinha de roda, segurando o sorinho e dando aula. Acho que o meu fim é esse. Enfim, aí o que acontece? Que eu tava falando? O aspecto radiográfico. Então, normalmente, essas doenças que têm 3 aspectos radiográficos distintos, o aspecto mais famoso começa a ser do intermediário para o final. Por quê? Quando o paciente tem a lesão radiolúcida, você só vai descobrir aquilo se você for fazer uma radiografia para outra coisa, né?
você não tem nenhum tipo de sintoma, o paciente não sente dor, não sente nada. Agora, quando ele começa com essa deposição aleatória das placas, a chance de pressionar um nervo ou um vaso ali, ou o próprio crescimento, costuma trazer o paciente ao diagnóstico, né? Ele procura o tratamento por causa disso. Então, os estágios mais famosos dessas doenças são sempre do intermediário para o final, que é quando o paciente procura o atendimento, ou porque ele está com dor, ou porque o osso está crescendo. Mas as questões mais difíceis vão sempre pedir essas lesões como lesões radiolúcidas, porque a maior parte das pessoas esquece que aquilo ali era uma lesão radiolúcida. Então lembrem sempre que antes do aspecto famoso aí de flocos de algodão, a gente tinha ali uma área radiolúcida. Outra coisa importante que cai muito de patologia óssea, a associação com patologia dentária. Então, né, não é difícil da gente entender que doenças ósseas vão trazer alterações dentárias com frequência, né? Porque o ingrediente é o mesmo, né? A base de formação é a mesma. Então, se eu tenho doença óssea, a chance de eu ter doença dentária também é bastante grande. Então, da mesma forma que o osso ali, ele é depositado, ele é estimulado a depositar, o cemento também é. Então, o paciente costuma ter hipercementose associada às áreas onde ele tem maior deposição de osso. Quando o paciente tem um diagnóstico de doença de Paget, a gente sabe que a doença de Paget, ela é poliostótica, né? Então, quando a gente diagnostica, por exemplo, na boca ou em qualquer outra área, é comum que o paciente vá ao médico para ele fazer uma cintilografia de corpo inteiro para saber que ossos estão afetados, já que a doença é poliostótica. Então, quando o paciente tem a mandíbula afetada, mais uma vez, Paget afeta o osso inteiro, né? A maxila inteira, a mandíbula inteira. Então, quando o paciente tem a mandíbula toda afetada, que ele faz a cintilografia, fica aquela mancha preta de um lado ao outro da mandíbula, que é chamado de sinal de Lincoln por causa da barba do Lincoln, né? Graças a Deus que foram os americanos que botaram isso, senão ia ser barba de Lula, né? A gente ia ter que repetir que era um sinal de barba de Lula. Então, o aspecto mais frequente é esse, um fundo radiolúcido com as areazinhas de deposição radiopaca, né? Então, vai distribuindo essas peças radiopacas que dá esse aspecto mais famoso aí, que é o aspecto dos flocos de algodão. E à medida que essa deposição vai continuando, o osso vai crescendo, mas é um osso mais frágil, né? Porque ele vai depositando aquelas partes ali aleatórias. O que a gente vai ver na histopatologia? Exatamente o que acontece no processo da doença. Então não são placas, né, separadas que vão sendo colocadas e que vão se juntando. Então essas placas vão se unindo e elas vão dando um aspecto realmente de montado, né, como se fosse um mosaico ou quebra-cabeça. E aí fica uma linha como se fosse de rejunte, onde as placas se encontraram. Você não vê aquela ossificação contínua, linear, né? A gente consegue ver que isso aqui é uma placa, isso aqui é outra placa, isso aqui é outra placa. Então dá esse aspecto encaixado, montado, né? Que a gente chama de quebra-cabeça ou de mosaico. Outra coisa importantíssima da doença de Paget são os achados laboratoriais. Então, primeira coisa, a gente sabe que a doença de Paget, ela tem um exagero, né, na reabsorção, mas ela tem um exagero também na deposição, que faz com que os ossos cresçam, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa que essa reabsorção e essa deposição estão aumentadas, é que o paciente vai ter alteração dos níveis de cálcio e de fósforo no sangue. Mas não, porque a doença de Paget, ela é sustentável e ela é autolimitada nesse ponto. Por quê? Enquanto eu tenho, por exemplo, o fêmur, né, reabsorvendo e liberando cálcio e fósforo, a maxila que está depositando está usando esse cálcio e fósforo que veio do fêmur. Então, por você ter áreas em reabsorção e áreas em deposição, você não tem alteração dos níveis de cálcio e de fósforo. O que você vai ter é a alteração dos subprodutos da deposição e da reabsorção. Então, por exemplo, quando a gente está tendo deposição óssea, né, a matriz ela é depositada
E ela precisa passar por uma calcificação, né? Só que para eu ter calcificação eu preciso de um meio ácido, que é um meio que eu não vou ter dentro do organismo. Então, para isso, o organismo lança a mão de uma enzima chamada fosfatase alcalina, que faz exatamente o que o nome diz. Ela fosfata em meio alcalino. Então, ela é necessária para que a gente tenha a nossa calcificação. Então, normalmente, quando eu tenho muita formação óssea, a minha fosfatase alcalina, ela tá aumentada. Quando eu tenho degradação óssea, quando eu tenho reabsorção óssea, o que que acontece? A minha reabsorção óssea chega ali, pega a matriz inorgânica, que é a hidroxiapatita, quebra em cálcio e fósforo e joga pro sangue, que eu já sei que na doença de Paget vai ser utilizada por outra área para calcificar. Então, o que que sobra dessa degradação? Matriz orgânica, que é colágeno, né? A matriz orgânica do osso é colágeno. Então, quando eu quebro o osso, eu fico com vários fragmentos, vários peptídeos de colágeno, como a piridinolina, o N-telopeptídeo ou a hidroxiprolina. É isso que vai estar aumentado na minha degradação, já que o cálcio e o fósforo foram reutilizados. Tudo bem, gente? Então, vamos pensar em termos de marcador. A fosfatase alcalina é marcador de que processo ósseo? Da deposição. E os fragmentos de colágeno? Da reabsorção, né? Então, fragmento a gente já sabe que é degradação, né? Da nossa reabsorção. Então, imagine, se eu pego lá um exame de fosfatase alcalina, vocês acham que a fosfatase alcalina de uma criança em fase de crescimento é maior ou menor a de um idoso? Maior, né? Então, quando eu pego lá qual é o nome, gente, daquilo? Olha, me dando branco, velhice. Quando eu pego a faixa do resultado, né? Aquela... As referências, fantástico. A da criança, aquele valor referencial da criança vai ser muito mais alto do que do idoso. Agora, quando eu falo de fragmento de colágeno, vai ser maior na criança ou vai ser maior no idoso? No idoso. O que acontece com a doença de Paget? De volta para o futuro. Ele tem os dois aumentados. Porque uma área está reabsorvendo, mas a outra está depositando, né? Então ele tem os dois marcadores, tanto de formação quanto de reabsorção, aumentados. Tratamento. Então, os tratamentos normalmente são antagonistas do paratormônio. Então, calcitonina, bifosfonato. O que faz muito para a doença de Paget também é alívio sintomático, né? Porque a medida começa a crescer, pode causar dor, compressão, enfim. Então faz-se um alívio sintomático aí para esses pacientes. Quais costumam ser as queixas? As queixas do paciente, né? Diastema, dente sem posição, necessidade de trocar prótese. As queixas do dentista, dificuldade de extrair por causa da hipercementose, né? Então as complicações costumam ser essas. Qualquer doença óssea poliostótica aumenta a chance de desenvolvimento em osteosarcoma. Só que os osteosarcomas, eles não são comuns na região dos ossos gnáticos, são mais em ossos longos. Mas qualquer doença óssea poliostótica aumenta a chance de transformação em osteosarcoma. Agora, o que o paciente com doença de Paget tem risco aumentado dentro da boca? De lesão de células gigantes. Então, pelo corpo, osteosarcoma, mas em boca, lesão de células gigantes.